Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Novamente aqui estamos para sentir, para falarmos um pouco e, por que não, refletir e buscar uma harmonização com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos amparando nestes momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir, caros irmãos, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Sermão da Montanha, especificamente sobre a bem-aventurança: felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Como nós podemos, então, interpretar essa, digamos, segunda bem-aventurança anunciada por Jesus? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bom, para os estudiosos, a bem-aventurança que nós estamos tratando hoje, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, tem origem também lá numa citação dos Salmos. Mais tarde também foi trazida por Paulo de Tarso em duas das suas epístolas, das suas cartas, tanto aos Colossenses e também aos Efésios, onde Paulo demonstra que para sermos alvos da misericórdia divina, devemos ser misericordiosos. Por sua vez, Mateus, lá na parábola do credor incompassivo, ensina que aqueles que recebem a misericórdia estão na obrigação de demonstrá-la e que, se assim não fizerem, receberão o mais severo julgamento. E a palavra, na nossa língua portuguesa, misericórdia, ela vem do latim mercedes, que faz referência a pagamento, recompensa, que mais à frente veio a ser associada às recompensas divinas, ou seja, aos atos da compaixão celeste. E pesquisando, nós vamos encontrar no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o mestre Allan Kardec a nos dizer, abre aspas, que a misericórdia é uma das virtudes que definitivamente o homem deve desenvolver, porque, com a misericórdia, outras virtudes se ampliam. É naturalmente compaixão, fraternidade, tolerância e perdão. E ainda nos diz o mestre Kardec, a misericórdia, o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação e sem grandeza. Vejamos nessas orientações do nosso querido mestre Kardec, trazendo uma definição muito clara para o entendimento do que é a misericórdia, enquanto esquecimento e perdão das ofensas. Sabemos, irmãos, que vivemos dias tão conturbados, onde ainda de forma lamentável reinam em alguns povos e algumas nações o ódio, o rancor, que basicamente demonstram a falta de elevação, a ausência da grandeza da alma. A partir do momento que estas escolhas completamente errôneas, contrárias à lei divina, se fazem presente na vida de tantos irmãos em humanidade. Porém, a mensagem de Jesus, ela não altera os preceitos antigos, mas ela atualiza-os, mostrando em todos os instantes
que Jesus, quando esteve entre nós, nos trouxe o sentido espiritual, moral e ético da sua grandiosa mensagem de amor. Assim, no Novo Testamento, a palavra misericórdia é sinônima de compaixão e está também associado ao vocábulo simpatia, no que diz respeito aos interesses coletivos de Deus em relação a nós, os seus filhos, os homens. Então, a misericórdia é um ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece. Trata-se do ato de não aplicar um castigo merecido, mas também aponta para o ato de aliviar o sofrimento, inteiramente à parte da questão do mérito pessoal. Revolta jamais. A misericórdia, podemos afirmar, que é uma atitude de compaixão, de beneficência ativa. É ação. E graciosamente ela expressa, mediante o perdão que calorosamente é conferido àquele que nos faz o mal. Apesar de ser uma atitude apropriada somente àqueles seres mais superiores, seja eticamente e moralmente, traz a manifestação, sim, do amor, desejando restaurar aquele que ofende a receber pelas leis divinas as consequências das ofensas, dos males que foram feitos. Nos tempos atuais, mais do que nunca, isso é fato, queridos irmãos, necessitamos exercitar a misericórdia como um ato de compaixão ante a imensa crise moral que ainda afeta a humanidade terrestre. Muito já evoluímos, mas há pessoas, irmãos nossos na Terra, que encontram-se profundamente infelizes, desorientadas essas pessoas, mesmo aquelas que levam uma chamada vida de conforto, de regalias, mas às vezes puramente material. O ser humano encontra-se hoje na desafiante fase de definição de valores espirituais. E até por uma questão de sobrevivência, estes seres precisam ter mais compaixão para com as faltas do próximo. E o Espírito Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos aconselha a propósito, abre aspas, deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Emmanuel também nos diz que todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Sempre o Espírito Emmanuel nos conforta, nos trazendo orientações no Evangelho do Mestre, já que Emmanuel também participou daquela legião do Espírito de Verdade, trazendo informações, mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre comparando, trazendo a mensagem de Jesus. Em uma de suas encarnações, como senador Públio Lentulus, teve a possibilidade de estar com Jesus. Então ele conhece o próprio Mestre. E então, irmãos, sabemos que a misericórdia, quando associada à compaixão, tal como Jesus nos ensinou, é poderoso instrumento educador, o que fornece condições para se colocar no lugar do outro. Isso é um grande desafio para nós. É muito difícil encontrarmos esta posição de desprendimento, de nos colocar na posição do outro e não simplesmente condenar, apontar o erro, discriminar, recriminar. Se nós enxergamos os atos lesivos do próximo
como uma poderosa lição e oportunidade de promover essa chamada empatia, isso é, nos colocar no lugar do outro e também desenvolver a arte da chamada resiliência, que é a capacidade que temos de superar os desafios existenciais. A pessoa empática, a pessoa resiliente, desenvolve sim a indulgência, não temos dúvida quanto a isso, aprendendo a ser mais tolerante com as imperfeições alheias. O Espírito José é um dos espíritos orientadores da codificação espírita. E em uma mensagem transmitida na cidade de Bordeaux, na França, em 1863, ele nos ensina: a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou seja, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa. E José esclarece: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Que sábias palavras! Se somos rigorosos, se somos inflexíveis, o desânimo se fará presente. Afastaremos aqueles que deveriam estar próximos de nós. A irritação se faz presente. Nós temos que ter uma posição completamente contrária. Como nos traz, através de algumas reflexões, o espírito André Luiz, lá no livro Respostas da Vida, que tem uma mensagem, eu faço o convite para quem tiver o livro, Respostas da Vida, uma página intitulada Respostas de Deus. São mensagens esplêndidas que encontramos na doutrina espírita, como esta que André Luiz nos diz. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, o amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação, socorro à necessidade, trabalho à inércia, alegria à tristeza, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia, renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Que respostas maravilhosas! Não há aquele dualismo do bem e do mal, pura e simplesmente. O que existe é o bem. O que existe são as respostas divinas a tudo que temos, a tudo que passamos, a tudo que ainda haveremos de passar. Nós efetivamente podemos afirmar que Deus jamais nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. E por estas respostas que André Luiz nos lembra, no campo da vida, não será possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Ele está ao nosso lado. Então, amigos, estas são as singelas reflexões que temos para esse nosso dia de hoje. Que estas reflexões, que essas lembranças das palavras de Jesus, dos amigos espirituais, André Luiz, Emmanuel, José, de tantos
que continuam nos consolando. Espero que tenhamos aproveitado estes pequenos momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, onde falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, ainda tratando do tema das bem-aventuranças. Se você gostou dessa mensagem, se ela faz sentido para você, se você acredita que mais outros irmãos possam se sentir beneficiados por esta mensagem, fique à vontade, compartilhe, deixe os seus comentários. Um forte abraço e fraterno a todos que aqui têm a possibilidade de nos acompanhar. Muita paz a todos nós, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Muita paz.